Bem, a aplicação que eu vou explicar aqui agora, que foi a que eu desenvolvi, que é uma gama de 3 aplicações que faz referência à logística de uma determinada empresa. Então a minha parte foi desenvolver a parte cliente, onde assim que o cliente recebe a mercadoria que ele comprou, ele deve cadastrar essa mercadoria e cadastrar também o fornecedor dessa mercadoria. Então a minha tela inicial, que aqui está mostrando aí agora, é a tela de informação, onde de fato eu vou apresentar as informações básicas da aplicação, que é o nome dela, Meteorologística, cliente, porque ela foi desenvolvida para um cliente, a versão que é 1.0 e o meu nome, já que foi eu que desenvolvi. A próxima tela eu vou mostrar a lista de fornecedores cadastrados por um cliente, por um usuário. Como não tenho nada cadastrado ainda, ele explode na tela essa mensagem que nenhum fornecedor foi encontrado. Para isso é necessário com que o usuário da aplicação cadastre um fornecedor. A próxima tela é a tela de cadastro de fornecedor, onde o usuário deve inserir o nome, e-mail e o telefone. Então eu vou cadastrar aqui rapidinho. Quando eu clico em gravar, ele salva no banco de dados, e quando eu retorno para a lista é atualizada e mostra o cadastro que foi realizado. Vou cadastrar mais um. Vou gravar. E mais uma vez, quando eu volto, a lista torna a ser atualizada, mostrando o cadastro que foi feito. Para que eu consiga atualizar um cadastro, basta eu selecionar aqui, voltar em cadastrar. Aqui os dados são recarregados e eu posso atualizar onde eu quiser. Então vou atualizar aqui o e-mail, eu gravo, quando eu retorno, está atualizado aqui o meu e-mail. E para que eu consiga remover, eu vou clicar aqui, clico no meu menu, aparece o meu botão remover, eu removo e ele some da minha lista. Os produtos é a mesma coisa, quando eu clico aqui não tem nenhum cadastrado, então ele explode na tela que nenhum produto foi encontrado. Então eu passo para a próxima tela, que é de cadastrar produto, onde eu coloco o nome, a quantidade e um preço. Então eu vou colocar aqui um produto, a quantidade e o preço dele. Eu gravo. Quando eu gravo também explode essa mensagem, de que o produto foi cadastrado com sucesso. Quando eu volto para a lista, ele exibe aqui o produto. Vou cadastrar mais um produto. Vou gravar. Quando eu retorno para a lista, ele me exibe a lista de produtos que foram cadastrados. A mesma coisa que acontece no fornecedor. Se eu quiser atualizar, seleciono aqui, volto a cadastrar, ele recarrega. Posso alterar a quantidade, vou gravar, volto aqui, ele atualiza a quantidade, e para que eu possa remover a mesma coisa, seleciono aqui, clico no meu menu e removo, e ele é atualizado. Partindo agora para o código, o que eu tenho aqui no meu código? Eu tenho essas 3 pastas, essas 2 aqui é nativa da aplicação, que é a própria IDE Android cria, mas o que me mostra mesmo aquilo que é o meu projeto, essa primeira pasta aqui, onde está a codificação do projeto. Então, dentro dessa pasta, eu tenho outras 3 pastas que delimitam de fato aquilo que foi desenvolvido com o escopo do projeto. Então, abrindo aqui o BD, eu tenho essas 3 classes aqui, minha fachada BD, o meu fornecedor e o meu produto. Primeiro eu vou abrir as classes de baixo para depois abrir a fachada BD. Então, no meu produto, eu tenho o que de fato caracteriza o meu produto, o cadastro do meu produto, que é o código setado aqui já com -1, que durante a explicação das outras fases aqui do projeto vai ser explicado. Tem o meu nome, o nome do produto, a quantidade e o preço. Assim, temos aqui também os get e os setters de cada atributo, e um toString aqui que vai ser o que vai ser exibido naquela lista que foi mostrada no programa em execução.
Como eu estou em produto, o meu produto ele só vai mostrar o nome do produto e a quantidade dele. O preço eu não consigo mostrar porque a minha lista só mostra 2 itens, então defini o produto e quantidade como mais importante. Fornecedor, a mesma coisa, eu também tenho um código setado com -1, tem o nome, o e-mail, o telefone, os get e os setters de cada atributo, e também aqui o toString que vai exibir na lista o nome do fornecedor e o e-mail do fornecedor, visto que o telefone não é exibido porque não cabe na tela. Enfim, vamos agora para a fachada BD, que é justamente onde eu utilizo os dois padrões que foi explicado para nós em sala de aula. Então, o primeiro é o nome que a própria classe já leva, que é a fachada, que a fachada ela serve como uma interface de uma aplicação, né, com um subsistema dessa aplicação. Ou seja, nesse projeto, a minha classe fachada BD ela cria essa interface de comunicação com o banco de dados SQLite, né, do Android, para prover de fato a utilização do banco de dados por meio de uma interface que fica meio que abstraída para o usuário. Né? Toda essa parte é abstraída para o usuário, mas que de fato a fachada ela é utilizada para que haja essa conexão com o banco de dados. Então, a primeira coisa que nós fazemos aqui é criar o padrão singleton dessa maneira aqui. Primeiro eu crio uma instância nula da própria classe. E aqui embaixo eu tenho um método que justamente utiliza de um contexto para criar o padrão singleton. E logo mais aqui abaixo eu tenho outro método que justamente é um método que garante com que os métodos que eu tenho nessa minha classe possam ser acessados. Isso garante com que eu não precise instanciar essa classe fachada BD em todo o meu código. Apenas com getInstance eu posso acessar os outros métodos e isso garante performance no meu código e faz com que eu não precise ficar sempre criando instância no mesmo objeto várias vezes. Aqui em cima eu já tenho o nome do meu banco de dados e qual é a versão do meu banco. Porque nessa próxima classe aqui, ou nesse próximo método, eu crio o meu banco de dados no contexto passando o meu nome, o nome do banco e a versão do banco. Então, o meu contexto ele recebe, né, justamente isso daqui. A minha fachada cria um banco e a versão do banco. Esses outros dois métodos aqui de baixo já são métodos de criação das tabelas do meu banco de dados. Como eu estou trabalhando com duas vertentes de cadastrar fornecedor e cadastrar produto, então eu tenho duas tabelas onde cada uma representa o seu respectivo item. A minha primeira é a criação da tabela fornecedor e a minha segunda é a criação da tabela produtos. Esse outro método aqui, de fato, é o que faz a criação do banco de dados com essas tabelas. Então, o meu onCreate SQLite Database, então o que ele faz? Cria para mim um banco de dados com o nome que eu sugeri aqui em cima, Meteoro Cliente BD, com essas duas tabelas. Então, aqui é criado o banco. Esse outro método aqui garante com que se caso faça um upgrade da aplicação, todas as partes novas vão estar aqui, fazendo com que quando a pessoa for atualizar, não é necessário a pessoa reinstalar tudo. Esse método aqui garante com que seja instalado somente aqueles módulos que foram incorporados ao sistema. E aqui agora eu já começo a mostrar o CRUD mesmo, o inserir, o deletar, o remover e o alterar da minha aplicação. Então eu vou explicar somente um, já que os outros se repetem. Então o meu inserir fornecedor, eu de fato crio um método
do meu banco de dados para que eu consiga inserir. Então aqui está o método de inserir, que é o insert. Inserir o que? No fornecedor os valores. Agora que os valores? O nome, o e-mail e o telefone. Então aqui eu consigo fazer com que eu insira os fornecedores no meu banco de dados a partir da criação desse método, fazendo com que essa operação aqui de insert receba os dados, nome, e-mail e telefone que foram inseridos pelo usuário na aplicação. O inserir produtos é a mesma coisa. O atualizar fornecedor. Como a gente viu na aplicação, a gente precisa ter selecionado um item da lista e voltar para o cadastro para conseguir atualizar. Então, isso daqui, esse método, ele provê essa atualização. Justamente nesse comando aqui de update, que eu vou fazer um update aonde em fornecedor, setando os valores, onde o código é igual ao que está selecionado. O atualizar produto funciona da mesma maneira. O remover fornecedor, ele provê de fato com que um cadastro possa ser removido, justamente por causa dessa operação aqui, o delete, onde também eu seto aqui qual é a tabela que eu vou estar fazendo o delete e qual é o item, o código que identifica toda aquela linha da minha tabela para que possa ser removida, como foi visto na aplicação, que eu tenho que selecionar lá aquele campo e no menu e remover. Então ele pega esse código, guarda aqui e consegue remover. A mesma coisa é feita com o produto. O meu listar fornecedores, justamente ele mostra tudo aquilo que foi inserido no meu banco de dados, que foi criado, né, toda a lista de fornecedores que foram cadastrados. Então, por meio dessa operação aqui, que é o select, então eu tenho aqui, eu consigo listar todos os fornecedores que foram cadastrados. Então, como é que é feito isso? Eu utilizo esse cursor, que ele começa da minha primeira linha e ele varre todas as linhas da minha tabela, desde que o cursor seja diferente de nulo. Então, enquanto o cursor for diferente de nulo, e se tiver um próximo, ele vai varrer tudo e vai retornar justamente os campos código, nome, e-mail, telefone, pegando pela coluna, né? Coluna código vai voltar todos os códigos, a coluna nome, todos os nomes, e assim por diante, listando todos os fornecedores. E o listar produtos também funciona da mesma maneira. Passando agora para a próximo pacote, né, próximo package, nós temos os fragmentos. O que são os fragmentos? Eles de fato são aqueles que faz com que aquilo que o usuário digita na tela possa ser provido por meio de código, a aceitação desses dados e a operação que são feitas neles com as tarefas, que é o próximo pacote. Então, o meu fragmento cadastro fornecedor, o que ele tem? Assim como no banco de dados, aqui também é criado um padrão singleton para garantir com que essa classe não seja instanciada várias vezes. Aqui eu tenho todos os atributos que foram providos lá no meu pacote BD dentro da minha classe fornecedor. Justamente o que? O nome do fornecedor, e-mail, telefone, e aqui a gente insere o botão gravar. A gente insere o botão gravar e cria uma instância também do próprio fornecedor aqui dentro. Além de também criar uma tela. O que essa tela vai fazer? Quando a gente chama esse método aqui, cria esse método, o que ele faz? Ele é um inflador, ou seja, ele vai exibir para o usuário aquilo que foi definido nesse layout aqui, nessa tela. Então, o que eu fiz nessa tela
ele vai exibir para o usuário. Mas para isso é preciso preparar os campos para que o usuário consiga inserir os dados e eles consigam sofrer as suas devidas operações. Então eu tenho esse método preparar, que justamente prepara cada campo, transformando, por exemplo, esses 3 campos aqui em texto e pegando mesmo o próprio botão, né, como tipo botão, que é a ação do usuário de fato. Porque quando ele insere os campos, é o botão que vai acionar aquilo que é necessário. Então, para isso, no próprio botão a gente precisa colocar uma ação nele, para que assim que ele for clicado, ele fazer a gravação. Já que o botão é de gravar, então aqui eu faço a minha gravação. Mas o meu botão aqui ele recebe um get contexto, que é justamente o contexto da tela, né, o contexto do cadastro, e um get fornecedor, que é justamente o próximo método aqui, que justamente é capturar tudo aquilo que o usuário digitou. Então o usuário digitou um string, aí eu vou capturar esse texto, que é o nome do fornecedor, e vou guardar no meu array aqui, né, que é no meu array não, na minha lista, né, de fornecedor. Então a mesma coisa eu faço com o nome, com o e-mail, com o telefone. O exibir fornecedor selecionado, ele garante com que aquilo que eu selecionei na minha lista de fornecedores possa ser exibido. Como assim? Dentro desse método, o que eu tenho aqui? Se o meu fornecedor, o código dele, for igual a -1, quer dizer que não existe fornecedor cadastrado. Se não existe fornecedor cadastrado, ele vai limpar os campos justamente com esse método aqui, que é o próximo, que faz com que todos os campos dessa tela sejam limpos, né? Não fique registro nenhum. Porém, se eu já tiver um fornecedor cadastrado e ele tiver lá selecionado, quer dizer que eu preciso carregar os campos dele, porque eu vou editar esse cadastro. Então, esse método carregar campo justamente exibe na tela de cadastro os campos preenchidos já pelo aquilo que o usuário já tinha cadastrado anteriormente. O meu fragmento cadastro produto é a mesma coisa, não tem mudança nenhuma, é a mesma lógica. O meu fragmento informação é justamente aquilo que ele provê para o usuário exibir as informações sobre a aplicação, justamente aqui, ó. A gente só precisa criar a tela e inflar a tela com os dados da própria tela de informação, né, que está em outro package que depois eu vou mostrar mais à frente. Lembrando que todos os fragmentos eles fazem uma alusão ou tem uma referência de fato com os fragmentos que foram criados para que eles sejam inflados, ou seja, na minha pasta aqui res eu tenho layout, que eu tenho todos os fragmentos que fazem alusão a esses fragmentos aqui. Então aqui é inflado e aqui é o que trata aquilo que o usuário digita. Então aqui eu tenho os campos inflados para o usuário. Quando o usuário for inserindo, aqui vai recuperando esses dados e vai tratando eles para que sejam realizadas as possíveis tarefas posteriormente. No meu fragmento lista fornecedores, eu vou de fato fazer com que eu possa prover para o usuário uma lista daquilo que foi cadastrado, fazendo alusão a essa lista aqui de fornecedores. Então, da mesma maneira, a gente cria um padrão singleton, né? Não vou ficar explicando toda hora, porque eu já expliquei anteriormente o que é o singleton. A mesma coisa, a tela e uma lista vazias. O que acontece? Eu faço um create view justamente para poder inflar essa tela para que o usuário tenha acesso aos campos, para ele poder visualizar de fato a lista, né? Esse onCreate Option Menu é justamente o menu para que eu consiga remover
um cadastro, né, que foi feito, né, dessa lista. Então esse método aqui faz com que somente nesta tela apareça aqueles 3 pontinhos na barra de cima, que é um menu. E ele acontece tanto na lista de fornecedores quanto na lista de produtos. Só vai aparecer nessas duas listas esse menu. E aqui é o que de fato provê a remoção de acordo com o que o usuário selecionou. Então, eu vou ver aqui se o usuário selecionou. Então, se ele selecionou alguma coisa, aqui ó, ele mostra qual foi o que foi selecionado. Também tem esse get contexto aqui, que é de acordo com o contexto da tela. E eu posso remover o meu cliente. Ou, mentira, eu posso remover o meu fornecedor, aquele que foi selecionado, né? E aqui justamente esse método atualizar é justamente aquele método que toda vez que eu passar nessa lista, ele vai ter que ser atualizado. Se eu cadastrei, se eu removi, vai ter que mostrar como é que a minha lista está. Justamente esse método aqui de preparar, que ele está aqui no enfador, né, vai fazer com que capture o campo. Ó. Eu tenho esse campo na minha tela lá, que é a lista de fornecedores, que é justamente o que está aqui no meu layout. Vai preparar todos os campos que tem aqui nessa minha tela, para que o usuário tenha acesso, né, que ele consiga ver. Lembrando que essa lista é do tipo simples e única, né, por isso que ela é Choice Mode Single. Vou atualizar aquilo que eu disse, que toda vez que eu voltar para a lista, vai ter que me mostrar a lista atualizada. E o meu get fornecedor selecionado, justamente o que eu vou precisar aqui para poder remover, é o que pega de fato a posição do que foi selecionado, justamente com o código, para que fique mais fácil e que a remoção aconteça de maneira segura, né? A mesma coisa acontece com o fragmento aqui, lista de produtos, então eu não vou explicar ele. As minhas tarefas são justamente o que acontece com aquilo que o usuário faz com o meu banco de dados. Então as tarefas é justamente a execução de fato daquilo que é feito. Os fragmentos só provê mesmo a tela para que o usuário possa visualizar aquilo que ele pode fazer, né, e prover justamente a captura desses dados. Mas de fato o que vai fazer as tarefas de gravar, de listar ou de remover são as tarefas. Então a minha primeira tarefa aqui, que é a gravação fornecedor, o que ela faz? Aqui a gente já não cria um padrão singleton, né, já não é necessário, porque as minhas tarefas, na verdade, elas são executadas em background pelo async task. O que é isso? São execuções feitas em paralelo com o programa, para que o programa não perca uma performance e que também não seja feitas as inserções ou as remoções diretamente no banco. Então o Android ele provê isso, uma aplicação Android provê com que as alterações feitas no banco de dados sejam executadas em paralelo, né, em uma parte externa, digamos assim, provendo uma melhor execução, um melhor serviço da aplicação. Então, o meu async task aqui ele recebe também 3 parâmetros aqui, que é o que caracteriza esta classe, digamos assim, que é para gravar o meu fornecedor. Lembrando que aqui eu vou de fato fazer com que eu tenha acesso ao banco e grave o fornecedor que vai ser cadastrado. Então justamente esse método aqui do background é o que vai analisar qual é a forma de gravação, se vai ser uma inserção ou se vai ser uma atualização por meio do código. Então, como a gente definiu que o código é -1, isso quer dizer o quê? Que assim como lá no meu pacote de banco de dados
que eu tenho as minhas classes lá, fornecedor e produto, definido o código como -1, isso quer dizer que o -1 é que o produto não foi cadastrado ainda, ou que o fornecedor também não foi cadastrado. Então, eu vou fazer isso daqui para eu poder saber se eu vou inserir ou se eu vou atualizar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou capturar o código do cadastro que está sendo executado, que está sendo feito. Então, quando eu venho em fornecedor.getCódigo igual a -1, o que eu estou comparando aqui? O que eu estou vendo? Esse minha inserção que eu estou fazendo tem o código -1, ou seja, se é um produto novo, ou se é um fornecedor novo que está sendo inserido, o código dele é -1, porque a gente informou isso já lá na classe principal de produto ou de fornecedor. Então, é -1? É. Então, eu vou gravar. Como é que eu vou gravar? Como o banco de dados utiliza a fachada BD e ela é singleton, então para que eu tenha acesso aos métodos que existem lá, é preciso com que eu utilize o getInstance, como eu falei anteriormente. Então, como é que eu acesso? Tem minha fachada BD, meu getInstance, e dentro da minha fachada BD eu tenho o meu inserir fornecedor, que é o inserir for. Então, eu faço o meu inserir fornecedor passando o fornecedor que tem todos os dados que necessito para que possa acontecer de fato o cadastro. Caso contrário, quer dizer o quê? Se o meu código é diferente de -1, é porque eu já tenho esse cadastro feito e é porque eu selecionei ele na lista. Então, quando eu selecionei ele na lista, como a gente viu na aplicação, e eu volto para o cadastro, é recarregado os itens daquele cadastro e eu posso alterar, que é o meu atualizar, que é justamente o que é feito aqui. E dentro ainda desse background eu faço outra verificação. Porque se o meu código ele for maior do que 0, quer dizer o quê? Se o código é maior do que 0, ou ele é um código que já está inserido. Ou ele é um código que já está inserido, ou é um código que vai ser inserido. Porque quando eu clico em gravar, o meu código lá no meu banco de dados, ele é incrementado, então ele passa a ser 1 e ele é maior do que 0. Então, toda vez que eu inserir um produto ou que eu atualizar, ele vai mostrar para mim essa mensagem que o fornecedor foi gravado com sucesso. Caso não consiga, ou seja, pode ter alguma falha com a conexão com o banco de dados, ou algum problema no hardware, né, do próprio aparelho, então ele vai mostrar esse erro aqui ao gravar fornecedor. Lembrando que essas duas mensagens elas são exibidas de acordo com esse onPostExecute, que é justamente aquela mensagem que explode na tela e depois ela some sozinha. A gravação de produto é a mesma coisa de gravar fornecedor, então eu vou passar agora para a listagem de fornecedores. A listagem de fornecedores de fato vai mostrar tudo aquilo que foi cadastrado pelo usuário, como eu já disse anteriormente. Então a mesma coisa. Ele é executado também background, não é executado pelo AsyncTask em paralelo. Então, o que de fato eu tenho que observar aqui é isso daqui, onde eu faço acesso à minha fachada BD, assim como na gravação, pelo getInstance, para que eu consiga acessar o método listar fornecedores e mostrar aquele select geral de tudo aquilo que foi cadastrado. E aqui a mesma coisa, eu tenho um post execute que justamente ele vai verificar que se a minha lista ela está vazia, se eu tenho uma lista vazia, eu vou mostrar isso aqui para o usuário. Não tem nenhum fornecedor cadastrado. Aonde eu vou mostrar isso? Justamente na tela de listagem de fornecedores. Se eu não tenho nada cadastrado, exibo para o cliente, para o usuário, que não tem nada cadastrado e que é necessário ele cadastrar alguma coisa, ele já vai entender. Se não, quer dizer o quê? Se a minha lista não está vazia, eu tenho alguma coisa lá, então mostre ela para mim. Então é justamente o que eu estou fazendo aqui. Estou mostrando lá no meu layout, dizendo que é uma lista também simples e única de fornecedores. Então a listagem de produtos funciona da mesma maneira na listagem de fornecedores, eu não vou precisar mostrar. Remoção de fornecedor. Então, a remoção de fornecedor é feita de acordo com o código e com a seleção que é feita na minha lista de fornecedores, assim também como a remoção de produtos. É a partir do código
e da seleção que é feita na lista de produtos. Então, o que eu tenho aqui? É também executado em background, né? Todas as tarefas são executadas em background. São todas executadas no Async Task de forma a prover um melhor serviço para a aplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse método aqui que ele vai comparar se o código do meu fornecedor ele é diferente de -1, ou seja, é porque ele existe e ele foi selecionado. Então, quando eu selecionei esse meu campo lá na minha lista de fornecedores, ele me retorna o código aqui. Então, se ele está lá, o código é diferente de -1 porque é um cadastro que já existe e ele também é diferente de 0. Então, o que acontece? Eu faço uma outra verificação. Se lá na minha fachada BD eu vou pegar meu getInstance para eu poder acessar o método de remover o fornecedor que tem lá, que é o meu delete, e eu estou pegando aqui o meu fornecedor, aí eu estou observando. Se o que eu tenho é igual a 0, quer dizer que teve um problema na remoção. Porque eu não consegui remover, porque eu não tenho código 0. Eu só tenho código a partir de 1. Se não, é porque o meu código é igual a 1 ou maior do que 1. Aí eu posso remover e aparece a mensagem de o fornecedor foi removido. Agora, se o meu código aqui, ó, se eu estou vendo aqui que ele é diferente de -1, mas se ele for igual a -1, quer dizer que eu não selecionei nenhum item para ser removido. Então, se eu não selecionei nenhum item para ser removido, ele vai pedir para que eu selecione algum fornecedor na minha lista para que eu consiga remover ele. E mais uma vez, um push execute aqui vai mostrar essas 3 mensagens aqui referidas aqui em cima, para que o usuário saiba o que está acontecendo com a aplicação dele, né, com o que ele está sendo feito. A remoção de produto acontece da mesma maneira, então eu não preciso explicar. Esse Meteora Linguística Client Activity é justamente uma classe que vai prover as telas, a paginação das telas da aplicação. Então, por isso que nós temos aqui um view page, ou seja, a visualização da página, a gente chama ele de paginador. E aqui, de fato, a gente fica adicionando as páginas, né? A gente adiciona as páginas e faz com que a fachada BD é criada aqui justamente por um contexto para que tenha a conexão de cada tela com cada parte do banco, que faz referência àquilo que é próprio de cada tela. Como assim? Aqui embaixo, nesse método aqui, fica mais fácil. Se a minha posição é 1, ou seja, se eu estou na minha tela 1, lembrando que minha tela 0 são as minhas informações, como a gente viu na execução. Se eu estou na minha tela 1, eu estou na tela de quê? De listagem de fornecedor. Então, o que eu tenho que fazer nela? Sempre atualizar. A minha tela de lista de fornecedores sempre tem que ser atualizada, assim também como a de produto, sempre tem que estar atualizada. Se eu estiver na posição 2, quer dizer o quê? Que eu preciso exibir o fornecedor selecionado, no mínimo. Por quê? É o seguinte, quando a gente está na tela de cadastro de fornecedor e a gente coloca ali para exibir o fornecedor selecionado, quer dizer o seguinte, esse método ali, ele vai olhar, né, ele vai lá em fragmento cadastro fornecedor, a partir do getInstance, já que ele é singleton, né? Todos esses métodos aqui são singleton, então ele precisa acessar a partir do getInstance. Então, no meu exibir fornecedor selecionado, ele vai lá e vai olhar se eu tenho algum que foi selecionado. Se eu tiver algum que foi selecionado, ele vai carregar os campos. Se não tiver nenhum que foi selecionado, ele vai deixar tudo em branco. Então, essa é a função aqui nessa tela 2. A da tela 3, como eu já disse, é igual à da tela 1, não é? De sempre atualizar. E da tela 4 também é igual à da tela 2, que é de sempre exibir o produto selecionado. Porque, como eu já disse, ele vai prover, se foi selecionado, para carregar os campos para poder ser atualizado. Se não, vai deixar os dados dos campos todos em branco. Esse outro método aqui já mostra, já define o que cada tela é e o que cada tela vai receber. Então, eu estou dizendo aqui que na minha tela 0
vai receber o meu fragmento de informação. E quando eu faço o get instância, é justamente para eu poder acessar ao meu fragmento de informação, que está aqui, e prover a comunicação de fato com o meu fragmento de fato, que é o meu layout informação aqui. A mesma coisa que acontece na página 1, que é o de listar fornecedor, que ele vem aqui, lista fornecedores aqui, e vem lista fornecedores aqui. O outro já é o cadastro de fornecedor, que ele pega o cadastro de fornecedor aqui e vem para o cadastro de fornecedor aqui. O 3 já é a lista de produtos, que pega a lista de produtos aqui e pega ela aqui também. E o outro é o cadastro de produto, que pega o cadastro de produto aqui e pega ele aqui também. Então aqui é onde a gente referencia todas as telas, o que cada tela provê. Então se eu tenho meus fragmentos em layout, que são as telas, eles provêem o que é um serviço que é feito nos fragmentos específicos para cada um, que por consequência executa algumas tarefas de acordo com o que o usuário necessita no banco de dados. Então é isso daqui que é feito nesse método Logic Client Activity. Esse outro métodozinho pequenininho aqui é só para poder mostrar a quantidade de telas que tem, que são 5 telas, e aqui é o nomezinho que é dado a cada tela, né? A minha primeira tela informações, a segunda tela fornecedores, a terceira cadastrar fornecedores, a quarta produtos e a quinta cadastrar produtos. E como eu já tinha falado daqui de baixo desse layout, esse primeiro layout aqui é justamente o que faz referência a esse daqui, que é o paginador principal. Então aqui a minha tela, digamos assim, é a mãe de todas as telas do layout, não é? Esse activity que justamente faz referência a esse outro aqui. O meu próximo fragmento que eu tenho aqui é o de cadastro fornecedor, que como eu já disse, ele faz também alusão a esse fragmento aqui de cadastro fornecedor. Fazer essa conexão justamente para pegar os campos que é digitado aqui, e com a ação do botão gravar é feita, né, as operações do banco de dados. A minha próxima é o cadastro de produto, que é a mesma coisa do fornecedor. Aqui é meu fragmento de informação, que é justamente as informações iniciais da minha aplicação, né, como eu já expliquei antes. Aqui já está a lista de fornecedores, que justamente faz a alusão a esse fragmento lista aqui. E o próximo é a minha lista de produtos, que é a mesma coisa, funciona da mesma maneira na minha lista de fornecedores, mas que faz alusão a esse fragmento aqui. Eu tenho aqui o meu menu. Quando eu abro aqui o meu menu, é justamente aqueles 3 pontinhos que aparecem em cima da tela de listagem de fornecedores e de produtos, que é capaz de remover o cadastro. Então quando a gente seleciona um item, clica nesses 3 pontinhos, aparece o botão remover, a gente remove. Se eu não selecionar nada, vai aparecer a mensagem que é necessário eu selecionar um fornecedor ou um produto, a depender da tela que eu esteja. E aqui em values, quando eu vou aqui em strings, esse nome aqui que a gente coloca aqui é justamente esse nome aqui que aparece em toda a aplicação. Bem, a aplicação que eu vou explicar aqui agora, que foi a que eu desenvolvi, que é uma gama de 3 aplicações que faz referência à logística de uma determinada empresa. Então a minha parte foi desenvolver a parte cliente, onde assim que o cliente recebe a mercadoria que ele comprou, ele deve cadastrar essa mercadoria e cadastrar também o fornecedor dessa mercadoria. Então a minha tela inicial, que aqui está mostrando aí agora, é a tela de informação, onde de fato eu vou apresentar as informações básicas da aplicação, que é o nome dela, Meteorologística, cliente, porque ela foi desenvolvida para um cliente, a versão que é 1.0 e o meu nome, já que foi eu que desenvolvi. A próxima tela eu vou mostrar a lista de fornecedores cadastrados por um cliente, né, por um usuário. Como não tenho nada cadastrado ainda, ele explode na tela essa mensagem que nenhum fornecedor foi encontrado. Para isso é necessário com que o usuário da aplicação cadastre um fornecedor. A próxima tela é a tela de cadastro de fornecedor,
onde o usuário deve inserir o nome, e-mail e o telefone. Então eu vou cadastrar aqui rapidinho. Quando eu clico em gravar, ele salva no banco de dados, e quando eu retorno para a lista é atualizada e mostra o cadastro que foi realizado. Vou cadastrar mais um. Vou gravar. E mais uma vez, quando eu volto, a lista torna a ser atualizada, mostrando o cadastro que foi feito. Para que eu consiga atualizar um cadastro, basta eu selecionar aqui, voltar em cadastrar. Aqui os dados são recarregados e eu posso atualizar onde eu quiser. Então vou atualizar aqui o e-mail, eu gravo, quando eu retorno, está atualizado aqui o meu e-mail. E para que eu consiga remover, eu vou clicar aqui, clico no meu menu, aparece o meu botão remover, eu removo e ele some da minha lista. Os produtos é a mesma coisa, quando eu clico aqui não tem nenhum cadastrado, então ele explode na tela que nenhum produto foi encontrado. Então eu passo para a próxima tela, que é de cadastrar produto, onde eu coloco o nome, a quantidade e um preço. Então eu vou colocar aqui um produto, a quantidade e o preço dele. Eu gravo. Quando eu gravo também explode essa mensagem, né, de que o produto foi cadastrado com sucesso. Quando eu volto para a lista, ele exibe aqui o produto. Vou cadastrar mais um produto. Vou gravar. Quando eu retorno para a lista, ele me exibe a lista de produtos que foram cadastrados. A mesma coisa que acontece no fornecedor. Se eu quiser atualizar, seleciono aqui, volto a cadastrar, ele recarrega. Posso alterar a quantidade. Vou gravar. Volto aqui, ele atualiza a quantidade. E para que eu possa remover, a mesma coisa. Seleciono aqui, clico no meu menu e removo, e ele é atualizado. Partindo agora para o código. O que eu tenho aqui no meu código? Eu tenho essas três pastas, essas duas aqui é nativa da aplicação, que é a própria IDE Android cria. Mas o que me mostra mesmo aquilo que é o meu projeto, essa primeira pasta aqui, onde está a codificação do projeto. Então, dentro dessa pasta, eu tenho outras três pastas que delimitam de fato aquilo que foi desenvolvido com o escopo do projeto. Então, abrindo aqui o BD, eu tenho essas três classes aqui, a minha fachada BD, o meu fornecedor e o meu produto. Primeiro eu vou abrir as classes de baixo para depois abrir a fachada BD. Então, no meu produto, eu tenho o que de fato caracteriza o meu produto, o cadastro do meu produto, que é o código setado aqui já com -1, que durante a explicação das outras fases aqui do projeto vai ser explicado. Né? Tem o meu nome, né? O nome do produto, a quantidade e o preço. Assim, temos aqui também os get e os setters de cada atributo, e um toString aqui que vai ser o que vai ser exibido naquela lista que foi mostrada no programa em execução. Como eu estou em produto, o meu produto ele só vai mostrar o nome do produto e a quantidade dele. O preço eu não consigo mostrar porque a minha lista só mostra dois itens, então definir o produto e quantidade como mais importante. Fornecedor, a mesma coisa, também tem um código setado com -1, tem o nome, o e-mail, o telefone, os get e os setters de cada atributo, e também aqui o toString que vai exibir na lista o nome do fornecedor e o e-mail do fornecedor, visto que o telefone não é exibido porque não cabe na tela. Enfim, vamos agora para a fachada BD, que é justamente onde eu utilizo os dois padrões que foi explicado para nós em sala de aula. Então, o primeiro é o nome que a própria classe já leva, que é a fachada, que a fachada ela serve como uma interface de uma aplicação, né, com um subsistema dessa aplicação. Ou seja, nesse projeto, a minha classe fachada BD ela cria essa interface de comunicação com o banco de dados
SQLite, né, do Android, para prover de fato a utilização do banco de dados por meio de uma interface que fica meio que abstraída para o usuário. Né? Toda essa parte é abstraída para o usuário, mas que de fato a fachada é utilizada para que haja essa conexão com o banco de dados. Então, a primeira coisa que nós fazemos aqui é criar o padrão singleton dessa maneira aqui. Primeiro eu crio uma instância nula da própria classe, e aqui embaixo eu tenho um método que justamente utiliza de um contexto para criar o padrão singleton. E logo mais aqui abaixo eu tenho outro método que justamente é um método que garante com que os métodos que eu tenho nessa minha classe possam ser acessados. Isso garante com que eu não precise instanciar essa classe fachada BD em todo o meu código. Apenas com getInstance eu posso acessar os outros métodos, e isso garante performance no meu código e faz com que eu não precise ficar sempre criando instância no mesmo objeto várias vezes. Aqui em cima eu já tenho o nome do meu banco de dados e qual é a versão do meu banco. Por quê? Nessa próxima classe aqui, ou nesse próximo método, eu crio o meu banco de dados no contexto, passando o meu nome, o nome do banco e a versão do banco. Então, o meu contexto ele recebe, né, justamente isso daqui. A minha fachada cria um banco e a versão do banco. Esses outros dois métodos aqui de baixo já são métodos de criação das tabelas do meu banco de dados. Como eu estou trabalhando com duas vertentes, de cadastrar fornecedor e cadastrar produto, então eu tenho duas tabelas, onde cada uma representa o seu respectivo item. A minha primeira é a criação da tabela fornecedor e a minha segunda é a criação da tabela produtos. Esse outro método aqui, de fato, é o que faz a criação do banco de dados com essas tabelas. Então, o meu onCreate SQLite Database, então o que ele faz? Cria para mim um banco de dados com o nome que eu sugeri aqui em cima, Meteoro Cliente BD, com essas duas tabelas. Então, aqui é criado o banco. Esse outro método aqui garante com que se caso faça um upgrade da aplicação, todas as partes novas vão estar aqui, fazendo com que quando a pessoa for atualizar, não necessário a pessoa reinstalar tudo. Esse método aqui garante com que seja instalado somente aqueles módulos que foram incorporados ao sistema. E aqui agora eu já começo a mostrar o CRUD mesmo, o inserir, o deletar, o remover e o alterar da minha aplicação. Então eu vou explicar somente um, já que os outros se repetem. Então, o meu inserir fornecedor, eu de fato crio um método do meu banco de dados para que eu consiga inserir. Então, aqui está o método de inserir, que é o insert. Inserir o que? No fornecedor os valores. Agora, aqui os valores: o nome, o e-mail e o telefone. Então, aqui eu consigo fazer com que eu insira os fornecedores no meu banco de dados a partir da criação desse método, fazendo com que essa operação aqui de insert receba os dados, nome, e-mail e telefone, que foram inseridos pelo usuário na aplicação. O inserir produtos é a mesma coisa. O atualizar fornecedor. Como a gente viu na aplicação, a gente precisa ter selecionado um item da lista e voltar para o cadastro para conseguir atualizar. Então, isso daqui, esse método, ele provê essa atualização. Justamente nesse comando aqui de update, que eu vou fazer um update aonde? Em fornecedor, setando os valores, onde o código é igual ao que está selecionado.
O atualizar produto funciona da mesma maneira. O remover fornecedor, ele provê de fato com que um cadastro possa ser removido, justamente por causa dessa operação aqui, o delete, onde também eu seto aqui qual é a tabela que eu vou estar fazendo o delete e qual é o item, o código que identifica toda aquela linha da minha tabela para que possa ser removida, como foi visto na aplicação, que eu tenho que selecionar lá aquele campo e no menu remover. Então ele pega esse código, guarda aqui e consegue remover. A mesma coisa é feita com o produto. O meu listar fornecedores, justamente ele mostra tudo aquilo que foi inserido no meu banco de dados, que foi criado, né? Toda a lista de fornecedores que foram cadastrados. Então, por meio dessa operação aqui, que é o select, então eu tenho aqui, eu consigo listar todos os fornecedores que foram cadastrados. Então, como é que é feito isso? Eu utilizo esse cursor, que ele começa da minha primeira linha e ele varre todas as linhas da minha tabela, desde que o cursor seja diferente de nulo. Então, enquanto o cursor for diferente de nulo, e se tiver um próximo, ele vai varrer tudo e vai retornar justamente os campos código, nome, e-mail, telefone, pegando pela coluna, né? Coluna código vai voltar todos os códigos, a coluna nome, todos os nomes e assim por diante, listando todos os fornecedores. E o listar produtos também funciona da mesma maneira. Passando agora para próximo pacote, né, próximo package, nós temos os fragmentos. O que são os fragmentos? Eles de fato são aqueles que faz com que aquilo que o usuário digita na tela possa ser provido por meio de código a aceitação desses dados e a operação que são feitas neles com as tarefas, que é o próximo pacote. Então, o meu fragmento cadastro fornecedor, o que ele tem? Assim como no banco de dados, aqui também é criado um padrão singleton para garantir com que essa classe não seja instanciada várias vezes. Aqui eu tenho todos os atributos que foram providos lá no meu pacote BD dentro da minha classe fornecedor. Justamente o que? O nome do fornecedor, o e-mail, o telefone, e aqui a gente insere o botão gravar. A gente insere o botão gravar e cria uma instância também do próprio fornecedor aqui dentro. Além de também criar uma tela. O que essa tela vai fazer? Quando a gente chama esse método aqui, cria esse método, o que ele faz? Ele é um inflador, ou seja, ele vai exibir para o usuário aquilo que foi definido nesse layout aqui, nessa tela. Então, o que eu fiz nessa tela, ele vai exibir para o usuário. Mas para isso é preciso preparar os campos para que o usuário consiga inserir os dados e eles consigam sofrer as suas devidas operações. Então eu tenho esse método preparar, que justamente prepara cada campo, transformando, por exemplo, esses 3 campos aqui em texto e pegando mesmo o próprio botão, né, como tipo botão, que é a ação do usuário de fato. Porque quando ele insere os campos, é o botão que vai acionar aquilo que é necessário. Então, para isso, no próprio botão a gente precisa colocar uma ação nele, para que assim que ele for clicado, ele fazer a gravação. Já que o botão é de gravar, então aqui eu faço a minha gravação. Mas o meu botão aqui ele recebe um get contexto, que é justamente o contexto da tela, né, o contexto do cadastro.
e um get fornecedor, que é justamente o próximo método aqui, que justamente é capturar tudo aquilo que o usuário digitou. Então o usuário digitou um string, aí eu vou capturar esse texto, que é o nome do fornecedor, e vou guardar no meu array aqui, né? Que é no meu array não, na minha lista, né, de fornecedor. Então a mesma coisa eu faço com o nome, com o e-mail e com o telefone. O exibir fornecedor selecionado, ele garante com que aquilo que eu selecionei na minha lista de fornecedores possa ser exibido. Como assim? Dentro desse método, o que eu tenho aqui? Se o meu fornecedor, o código dele, for igual a -1, quer dizer que não existe fornecedor cadastrado. Se não existe fornecedor cadastrado, ele vai limpar os campos justamente com esse método aqui, que é o próximo, que faz com que todos os campos dessa tela sejam limpos, né? Não fique registro nenhum. Porém, se eu já tiver um fornecedor cadastrado e ele tiver lá selecionado, quer dizer que eu preciso carregar os campos dele, porque eu vou editar esse cadastro. Então, esse método carregar campo justamente exibe na tela de cadastro os campos preenchidos já pelo aquilo que o usuário já tinha cadastrado anteriormente. O meu fragmento cadastro produto é a mesma coisa, não tem mudança nenhuma, é a mesma lógica. O meu fragmento informação é justamente aquilo que ele provê para o usuário exibir as informações sobre a aplicação, justamente aqui, ó. A gente só precisa criar a tela e inflar a tela com os dados da própria tela de informação, né, que está em outro package que depois eu vou mostrar mais à frente. Lembrando que todos os fragmentos eles fazem uma alusão ou tem uma referência de fato com os fragmentos que foram criados para que eles sejam inflados, ou seja, na minha pasta aqui res eu tenho um layout que eu tenho todos os fragmentos que fazem alusão a esses fragmentos aqui. Então aqui é inflado e aqui é o que trata aquilo que o usuário digita. Então aqui eu tenho os campos inflados para o usuário, quando o usuário for inserindo, que vai recuperando esses dados e vai tratando eles para que sejam realizadas as possíveis tarefas posteriormente. No meu fragmento lista fornecedores, eu vou de fato fazer com que eu possa prover para o usuário uma lista daquilo que foi cadastrado, fazendo alusão a essa lista aqui de fornecedores. Então, da mesma maneira, a gente cria um padrão singleton, né? Não vou ficar explicando toda hora, porque eu já expliquei anteriormente o que é o singleton. A mesma coisa, a tela e uma lista vazias. O que acontece? Eu faço um create view justamente para poder inflar essa tela para que o usuário tenha acesso aos campos, para ele poder visualizar de fato a lista, né? Esse é um create option menu, é justamente um menu para que eu consiga remover um cadastro, né, que foi feito, né, dessa lista. Então esse método aqui faz com que somente nesta tela apareça aqueles 3 pontinhos na barra de cima, que é um menu, e ele acontece tanto na lista de fornecedores quanto na lista de produtos. Só vai aparecer nessas duas listas esse menu. E aqui é o que de fato provê a remoção de acordo com o que o usuário selecionou. Então eu vou ver aqui se o usuário selecionou. Então se ele selecionou alguma coisa, aqui ó, ele mostra qual foi o que foi selecionado. Também tem esse get contexto aqui, que é de acordo com o contexto da tela. E eu posso remover o meu cliente. Ou, mentira, eu posso remover o meu fornecedor, aquele que foi selecionado, né? E aqui justamente esse método atualizar é justamente aquele método que toda vez que eu passar nessa lista, ele vai ter que ser atualizado. Se eu cadastrei ou se eu removi, vai ter que mostrar como é que a minha lista está. Justamente esse método aqui de preparar, que ele está aqui no inflador,
né, vai fazer com que capture o campo. Ó. Eu tenho esse campo na minha tela lá, que é a lista de fornecedores, que é justamente o que está aqui no meu layout. Vai preparar todos os campos que tem aqui nessa minha tela para que o usuário tenha acesso, né, que ele consiga ver. Lembrando que essa lista é do tipo simples e única, né, por isso que ela é Choice Mod Single. Vou atualizar aquilo que eu disse, que toda vez que eu voltar para a lista, vai ter que me mostrar a lista atualizada. E o meu get fornecedor selecionado, justamente o que eu vou precisar aqui para poder remover, é o que pega de fato a posição do que foi selecionado, justamente com o código, para que fique mais fácil e que a remoção aconteça de maneira segura, né? A mesma coisa acontece com o fragmento aqui, lista de produtos, então eu não vou explicar ele. As minhas tarefas são justamente o que acontece com aquilo que o usuário faz com o meu banco de dados. Então as tarefas é justamente a execução de fato daquilo que é feito. Os fragmentos só provê mesmo a tela para que o usuário possa visualizar aquilo que ele pode fazer, né, e prover justamente a captura desses dados. Mas de fato o que vai fazer as tarefas de gravar, de listar ou de remover são as tarefas. Então a minha primeira tarefa aqui, que é a gravação fornecedor, o que ela faz? Aqui a gente já não cria um padrão singleton, né, já não é necessário, porque as minhas tarefas, na verdade, elas são executadas em background pelo async task. O que é isso? São execuções feitas em paralelo com o programa, para que o programa não perca uma performance e que também não seja feitas as inserções ou as remoções diretamente no banco. Então o Android ele provê isso, uma aplicação Android provê com que as alterações feitas no banco de dados sejam executadas em paralelo, né, em uma parte externa, digamos assim, provendo uma melhor execução, um melhor serviço da aplicação. Então o meu async task aqui ele recebe também 3 parâmetros aqui, que é o que caracteriza esta classe, digamos assim, que é para gravar o meu fornecedor. Lembrando que aqui eu vou de fato fazer com que eu tenha acesso ao banco e grave o fornecedor que vai ser cadastrado. Então justamente esse método aqui do background é o que vai analisar qual é a forma de gravação, se vai ser uma inserção ou se vai ser uma atualização por meio do código. Então, como a gente definiu que o código é "-1", isso quer dizer o quê? Que assim como lá no meu pacote de banco de dados, que eu tenho as minhas classes lá, fornecedor e produto, definido o código como "-1", isso quer dizer que o "-1" é que o produto não foi cadastrado ainda, ou que o fornecedor também não foi cadastrado. Então eu vou fazer isso daqui para eu poder saber se eu vou inserir ou se eu vou atualizar. Então como é que eu faço isso? Eu vou capturar o código do cadastro que está sendo executado, que está sendo feito. Então quando eu venho em fornecedor.getCódigo igual a "-1", o que eu estou comparando aqui? O que eu estou vendo? Esse menu inserção que eu estou fazendo tem o código "-1", ou seja, se é um produto novo ou se é um fornecedor novo que está sendo inserido, o código dele é "-1", porque a gente informou isso já lá na classe principal de produto ou de fornecedor. Então é "-1"? É. Então eu vou gravar. Como é que eu vou gravar? Como o banco de dados utiliza a fachada BD e ela é singleton, então para que eu tenha acesso aos métodos que existem lá, é preciso com que eu utilize o getInstance, como eu falei anteriormente. Então como é que eu acesso? Tem minha fachada BD,
meu get instance, e dentro da minha faixa DBD eu tenho o meu inserir fornecedor, que é o inserir for. Então eu faço o meu inserir fornecedor passando o fornecedor que tem todos os dados que necessito para que possa acontecer de fato o cadastro. Caso contrário, quer dizer o quê? Se o meu código é diferente de -1, é porque eu já tenho esse cadastro feito e é porque eu selecionei ele na lista. Então, quando eu seleciono ele na lista, como a gente viu na aplicação, e eu volto para o cadastro, é recarregado os itens daquele cadastro e eu posso alterar, que é o meu atualizar, que é justamente o que é feito aqui. E dentro ainda desse background eu faço outra verificação. Porque se o meu código ele for maior do que 0, quer dizer o quê? Se o código é maior do que 0, ou ele é um código que já está inserido. Ou ele é um código que já está inserido, ou é um código que vai ser inserido. Porque quando eu clico em gravar, o meu código lá no meu banco de dados, ele é incrementado, então ele passa a ser 1 e ele é maior do que 0. Então, toda vez que eu inserir um produto ou que eu atualizar, ele vai mostrar para mim essa mensagem que o fornecedor foi gravado com sucesso. Caso não consiga, ou seja, pode ter alguma falha com a conexão com o banco de dados, ou algum problema no hardware, né, do próprio aparelho, então ele vai mostrar esse erro aqui ao gravar fornecedor. Lembrando que essas duas mensagens elas são exibidas de acordo com esse onPostExecute, que é justamente aquela mensagem que explode na tela e depois ela some sozinha. A gravação de produto é a mesma coisa de gravar fornecedor, então eu vou passar agora para a listagem de fornecedores. A listagem de fornecedores de fato vai mostrar tudo aquilo que foi cadastrado pelo usuário, como eu já disse anteriormente. Então a mesma coisa. Ele é executado também background, não é executado pelo Async Task em paralelo. Então, o que de fato eu tenho que observar aqui é isso daqui, onde eu faço acesso à minha fachada BD, assim como na gravação, pelo getInstance, para que eu consiga acessar o método listar fornecedores e mostrar aquele select geral de tudo aquilo que foi cadastrado. E aqui a mesma coisa, eu tenho um post execute que justamente ele vai verificar que se a minha lista ela está vazia, se eu tenho uma lista vazia, eu vou mostrar isso aqui para o usuário. Não tem nenhum fornecedor cadastrado. Aonde eu vou mostrar isso? Justamente na tela de listagem de fornecedores. Se eu não tenho nada cadastrado, exibo para o cliente, para o usuário, que não tem nada cadastrado e que é necessário ele cadastrar alguma coisa, ele já vai entender. Se não, quer dizer o quê? Se a minha lista não está vazia, eu tenho alguma coisa lá, então mostre ela para mim. Então é justamente o que eu estou fazendo aqui. Estou mostrando lá no meu layout, dizendo que é uma lista também simples e única de fornecedores. Então a listagem de produtos funciona da mesma maneira da listagem de fornecedores, eu não vou precisar mostrar. Remoção de fornecedor. Então, a remoção de fornecedor é feita de acordo com o código e com a seleção que é feita na minha lista de fornecedores, assim também como a remoção de produtos. É a partir do código e da seleção que é feita na lista de produtos. Então, o que eu tenho aqui? É também executado em background, né? Todas as tarefas são executadas em background. São todas executadas no Async Task de forma a prover um melhor serviço para a aplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse método aqui que ele vai comparar se o código do meu fornecedor ele é diferente de -1, ou seja, é porque ele existe e ele foi selecionado. Então, quando eu selecionei esse meu campo lá na minha lista de fornecedores, ele me retorna o código aqui. Então, se ele está lá, o código é diferente de -1 porque é um cadastro que já existe e ele também é diferente de 0. Então, o que acontece? Eu faço uma outra verificação. Se lá na minha fachada BD eu vou pegar meu getInstance para eu poder acessar o método de remover o fornecedor que tem lá, que é o meu delete, e eu estou pegando aqui o meu fornecedor, aí eu estou observando. Se o que eu tenho é igual a 0, quer dizer que teve um problema na remoção.
Porque eu não consegui remover, porque eu não tenho código 0. Eu só tenho código a partir de 1. Se não, é porque o meu código é igual a 1 ou maior do que 1. Aí eu posso remover e aparece a mensagem de o fornecedor foi removido. Agora, se o meu código aqui, ó, se eu estou vendo aqui que ele é diferente de -1, mas se ele for igual a -1, quer dizer que eu não selecionei nenhum item para ser removido. Então, se eu não selecionei nenhum item para ser removido, ele vai pedir para que eu selecione algum fornecedor na minha lista para que eu consiga remover ele. E mais uma vez, o onPut execute aqui vai mostrar essas 3 mensagens aqui referidas aqui em cima, para que o usuário saiba o que está acontecendo com a aplicação dele, né, com o que ele está sendo feito. A remoção de produto acontece da mesma maneira, então eu não preciso explicar. Esse Meteora Linguística Client Activity é justamente uma classe que vai prover as telas, a paginação das telas da aplicação. Então, por isso que nós temos aqui um view page, ou seja, a visualização da página, a gente chama ele de paginador. E aqui, de fato, a gente fica adicionando as páginas, né? A gente adiciona as páginas e faz com que a fachada BD é criada aqui justamente por um contexto para que tenha a conexão de cada tela com cada parte do banco, que faz referência àquilo que é próprio de cada tela. Como assim? Aqui embaixo, nesse método aqui, fica mais fácil. Se a minha posição é 1, ou seja, se eu estou na minha tela 1, lembrando que minha tela 0 são as minhas informações, como a gente viu na execução. Se eu estou na minha tela 1, eu estou na tela de quê? De listagem de fornecedor. Então, o que eu tenho que fazer nela? Sempre atualizar. A minha tela de lista de fornecedores sempre tem que ser atualizada, assim também como a de produto, sempre tem que estar atualizada. Se eu estiver na posição 2, quer dizer o quê? Que eu preciso exibir o fornecedor selecionado, no mínimo. Por quê? É o seguinte, quando a gente está na tela de cadastro de fornecedor e a gente coloca ali para exibir o fornecedor selecionado, quer dizer o seguinte: esse método ali, ele vai olhar, ele vai lá em fragmento cadastro fornecedor a partir do getInstance, já que ele é singleton, né? Todos esses métodos aqui são singleton, então ele precisa acessar a partir do getInstance. Então, no meu exibir fornecedor selecionado, ele vai lá e vai olhar se eu tenho algum que foi selecionado. Se eu tiver algum que foi selecionado, ele vai carregar os campos. Se não tiver nenhum que foi selecionado, ele vai deixar tudo em branco. Então, essa é a função aqui nessa tela 2. A da tela 3, como eu já disse, é igual à da tela 1, não é? É de sempre atualizar. E da tela 4 também é igual à da tela 2, que é de sempre exibir o produto selecionado. Porque, como eu já disse, ele vai prover se foi selecionado para carregar os campos para poder ser atualizado. Se não, vai deixar os dados dos campos todos em branco. Esse outro método aqui já mostra, já define o que cada tela é e o que cada tela vai receber. Então eu estou dizendo aqui que na minha tela 0 vai receber o meu fragmento de informação. E quando eu faço o getInstance é justamente para eu poder acessar ao meu fragmento de informação, que está aqui, e prover a comunicação de fato com o meu fragmento de fato, que é o meu layout informação aqui. A mesma coisa que acontece na página 1, que é o de listar fornecedor, que ele vem aqui, lista fornecedores aqui, e vem lista fornecedores aqui. O outro já é o cadastro de fornecedor, que ele pega o cadastro de fornecedor aqui e vem para o cadastro de fornecedor aqui. O 3 já é o lista de produtos, que pega a lista de produtos aqui e pega ela aqui também. E o outro é o cadastro de produto, que pega o cadastro de produto aqui e pega ele aqui também. Então aqui é onde a gente referencia todas as telas, o que cada tela provê. Então, se eu tenho meus fragmentos em layout, que são as telas, eles provêm o que é um serviço que é feito nos fragmentos específicos para cada um, que por consequência executa algumas tarefas de acordo com
o que o usuário necessita no banco de dados. Então, é isso daqui que é feito nesse Meteor Logic Client Activity. Esse outro métodozinho pequenininho aqui é só para poder mostrar a quantidade de telas que tem, que são 5 telas, e aqui é o nomezinho que é dado a cada tela, né? A minha primeira tela informações, a segunda tela fornecedores, a terceira é cadastrar fornecedores, a quarta produtos e a quinta cadastrar produtos. E como eu já tinha falado daqui de baixo desse layout, esse primeiro layout aqui é justamente o que faz referência a esse daqui, que é o paginador principal. Então aqui é a minha tela, digamos assim, é a mãe de todas as telas do layout, não é? Esse Activity que justamente faz referência a esse outro aqui. O meu próximo fragmento que eu tenho aqui é o de cadastro fornecedor, que como eu já disse, ele faz também alusão a esse fragmento aqui de cadastro fornecedor. Fazer essa conexão justamente para pegar os campos que é digitado aqui, e com a ação do botão gravar é feita, né, as operações do banco de dados. A minha próxima é o cadastro de produto, que é a mesma coisa do fornecedor. Aqui é o meu fragmento de informação, que é justamente as informações iniciais da minha aplicação, né, como já expliquei antes. Aqui já está uma lista de fornecedores, que justamente faz alusão a esse fragmento lista aqui. E o próximo é a minha lista de produtos, que é a mesma coisa, funciona da mesma maneira na minha lista de fornecedores, mas que faz alusão a esse fragmento aqui. Eu tenho aqui o meu menu. Quando eu abro aqui o meu menu, é justamente aqueles 3 pontinhos que aparecem em cima da tela de listagem de fornecedores e de produtos, que é capaz de remover o cadastro. Então, quando a gente seleciona um item, clica nesses 3 pontinhos, aparece o botão remover, a gente remove. Se eu não selecionar nada, vai aparecer a mensagem que é necessário eu selecionar um fornecedor ou um produto, a depender da tela que eu esteja. E aqui em values, quando eu vou aqui em strings, esse nome aqui que a gente coloca aqui é justamente esse nome aqui que aparece em toda a aplicação.